Se você soubesse que um ET vem te buscar, você se prepararia? Um casal se convenceu disso e convenceu um monte de gente que tinha que se preparar para a chegada dos ET também. Essa história é bem pesada, tá, gente? Tem suicídio, tem um monte de coisa. Se você pode ter gatilho, não assiste não, tá? Um beijo. Essa história levou ao suicídio, não posso falar a palavra aqui, gente, tá? É algoritmo. O suicídio de 39 pessoas nos Estados Unidos. O maior suicídio coletivo da história do país. Good night. This is structured. And I love it. Eu sou a Carol Zalcoli Brócoli, mas hoje eu vou falar sério. Hoje eu vou contar pra você a história de uma seita muito bizarra, uma das seitas mais bizarras que já rolaram. Eu vou te mostrar como é que eles conseguiram convencer e manter as pessoas acreditando que eles precisavam se preparar para a chegada dos ETs. Em última instância, a preparação acabava em tirar a própria vida do corpo. Antes de começar, eu quero só falar pra vocês, gente, a importância da gente entender o funcionamento dessas seitas. Às vezes você tem alguém que você conhece que tá envolvido numa coisa dessa, às vezes você tá envolvido e não sabe, né? Então, pra você chegar pra alguém que tá numa seita e falar, você tá numa seita, tal, a pessoa não vai aceitar, né? Não é assim. Então, às vezes você mostrar a história de outra seita, como outra seita funciona, às vezes pode dar aquele acender aquela luzinha na cabeça da pessoa. Pra começar, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que tava no site deles. As long as I exist, I have free will. And I am doing this of my own free will. My own free will. Isso é mais ou menos 1995, 97. Esse cara é o Marshall Applewhite, também conhecido como Do, era um dos líderes da seita. A gente olha pra esse vídeo desse cara e fala assim, gente, como é que alguém caiu nessa história? Esse cara claramente é maluco, né? Tá com a cara de doido, né? Quem caiu nessa história? Mas a gente tem que ver que isso aqui é o final da história, tá, gente? E aqui, no final, inclusive antigos membros que não participaram, né? Que saíram antes do suicídio lá, eles dizem que não era a figura do Applewhite, não era assim, bizarra. Ele era uma pessoa muito comum, na verdade, só que mais legal do que outras. E esse cara que a gente viu no vídeo é o Applewhite, mas quem liderava mesmo a seita era a Bonnie Nettles, a T, conhecida como T, que era a companheira dele, que era realmente quem todo mundo diz assim que era líder mesmo do grupo. Apesar de o Applewhite ser a voz e a cara do grupo, a Nettles é que mandava mesmo. O Applewhite nasceu no Texas, numa família super conservadora. O pai dele era pastor, ele chegou a estudar para ser pastor também. Ele desistiu de virar pastor para poder investir na música, porque ele era um músico, ele cantava, ele era um ator, né? E aí ele desistiu dessa carreira na igreja para poder dar aula, né? E ele começou a dar aula numa universidade, dar aula de música e tal. E ele foi pego tendo um caso com um aluno, homem. E aquela sociedade super conservadora texana, a mulher separou dele, nunca mais deixou eles ver os filhos. Pai, todo mundo, tipo assim, ele foi renegado pela sociedade. Se você quiser aprender stand-up, eu tenho um curso online que tá lá na Hotmart. Ele te ensina a escrever uma piada do começo ao fim, passo a passo, tá bem completinho e baratinho. Corre lá, o link tá na descrição. Né? Foi demitido, foi renegado, então ele tava numa situação muito precária. E aí as pessoas que conheceram ele nessa época falam que ele era um puta de um ator, assim, que quando ele tava no palco você não olhava pro outro lado, que o cara tinha uma puta presença, um carisma, sabe? Aí ele foi parar no hospital. Pelo motivo, a gente não sabe direito. Alguns dizem que ele teve um surto mental, por causa de toda essa situação, ele foi parar no hospital. Outros dizem que ele tava... Ele disse que tava visitando uma pessoa, a filha dele diz que ele tava cuidando do coração, era um problema de coração, mas enfim... O que aconteceu nesse hospital é que ele conheceu a Bonnie Nettles, que era uma enfermeira nesse hospital. A Bonnie Nettles, ela era astróloga, ela estudava teosofia, Helena Blavatsky, tudo de misticismo, assim, ela gostava, ela jogava tarô, ela tinha esse estudo, assim, ela era bem mística. E depois que eles se encontraram nesse hospital, eles nunca mais se separaram. Eles começaram a acreditar que tinha uma missão na Terra, que essa missão tinha sido enviada para eles por ETs, que na verdade eles eram ETs, né? Mas... aí tem uma coisa muito estranha nessa história, porque eu fico pensando assim, muita gente diz, né, é o que muita gente acha, e eu acabo achando também, que a Bonnie Nettles foi quem fez a cabeça do Applewhite. Porque ela é que era mística, ela é que era astróloga, e ele tava num momento muito delicado da vida dele. O cara tava meio surtado, mano, imagina você perder tudo, né? E ainda o fato de ser, né, bissexual ou homossexual no armário, tipo,
numa sociedade super homofóbica, tipo, super difícil ele tava nessa situação. Então muita gente acredita que a Bonnie Nettles convenceu ele tava num surto psicótico, convenceu ele de que ele era essa pessoa especial, esse ser de luz aí, que depois ele vai chegar a dizer que ele é Jesus e que a Bonnie Nettles é Deus o Pai. Eles vão chegar nesse ponto. Mas a coisa sempre começa devagar. Então esses dois começaram a se juntar, eles nunca mais se separaram, ficavam juntos sempre. O Applewhite sempre tava lá na casa da Bonnie Nettles, só que a Bonnie Nettles era casada com 2 filhos. E aí o marido da Bonnie Nettles falou, minha filha, eu não quero saber desse cara aqui não, sai fora. Se também separou da mulher, largou, e ela também largou o marido e foi viajar com o Applewhite e não procurou mais os filhos, nem nada. E aí eles passaram um tempo viajando nos Estados Unidos para poder encontrar, eles estavam tentando encontrar qual que era essa missão deles. Então eles viajavam muito, então assim, eles não trabalhavam, né, não tinham dinheiro. Então assim, eles dormiam na casa dos outros, comiam na casa dos outros, eles alugaram um carro para viajar e nunca devolveram esse carro alugado. Por causa desse carro alugado que eles nunca devolveram, o Applewhite ficou preso 6 meses por furto de carro. E na defesa dele ele disse que ele podia ficar com o carro porque Deus falou que ele podia ficar com o carro. Mas aí esse tempo na cadeia, eu acho que fez eles ficarem cada vez mais fervorosos. Porque esses 6 meses que o Applewhite ficou na cadeia, a Bonnie Nettles estava com ele lá todo dia. Eles não... a união deles não mudou nem um pouco durante esse tempo que ele estava na cadeia, sabe? E aí depois desse tempo, eu acho que ele ficou mais radical. A minha percepção, essa é a minha opinião, tá, gente? É que assim, ele tava fudido, aí começou a achar que ele era especial. Era evoluído espiritualmente, que ele era mais especial do que os outros. Aí daqui a pouco ele vai preso. Tipo assim. Ou ele... Eu acho que ele não via como ele voltar pra vida dele. Eu acho que ele não teve como. Acho que ele teve que ir cada vez mais afundando no negócio, entendeu? Então acho que ele ficou cada vez mais ali. Bom, depois disso eles começaram a ir buscar seguidores. Então onde eles iam? Em universidades, onde tem gente jovem. Eles tinham mais ou menos 40 e poucos anos, né? Então eles iam à universidade, eles iam em outros grupos espirituais, dar palestra pra poder pegar a galera. Eles faziam esse tipo de coisa. E pra vocês terem uma ideia, eles eram tão carismáticos que na primeira reunião deles, 60 pessoas começaram a seguir eles. Então não dá pra desvalorizar assim, o tanto que eles eram bons. E assim, o Applewhite é que era a cara do negócio. Porque eu acho que o Applewhite, ele era um puta ator e cantor. Quem sabe usar a voz, né, gente? Silvio Santos fez sucesso a vida inteira na TV brasileira e ele disse que é por causa da voz. E tem tudo a ver, Então o cara que tem uma voz trabalhada, que coloca aquela voz, que é um ator carismático, né? Então, e a mulher, a Nettles, ela ficava meio parada, assim, meio misteriosa do lado dele. Então, tipo, eles tinham uma mystique, assim, sabe? De mistério. E naquela época, gente, anos 70 e tal, você tem que ver que, assim, tinha o hipismo, teve essa época com um monte de papo de UFO, ET, OVNI, começou a rolar. Não sei se vocês lembram, quer dizer, quem é mais velho, né, vai lembrar. Teve uma época que isso era muito em voga. Hoje nem é mais. Eu lembro que durante a pandemia a NASA falou que existe sim ET e ninguém nem ligou. A galera cagou pra isso, entendeu? Todo mundo cagou. Mas nessa época aí, nos anos 70, o ET, os OVNIs eram uma grande novidade. Você vê o tanto que o nosso mundo tá sem esperança, né, gente? Mas nem todo mundo que seguia eles continuava, porque o negócio deles era rígido, gente. O negócio deles era sério. O que me faz muito pensar, assim... Eu acho que nesse caso desses aqui, eu não sei, eu acho que eles acreditavam... Acho, né? Eles acreditavam no que eles estavam falando. Pelo menos o Applewhite acreditava. A Bonnie Nettles, às vezes eu penso que essa mulher é tão doida que eu acho que ela tá fazendo um experimento com o cara e com todo mundo. Que ela não tava... Porque essa mulher... Peraí, eu vou falar agora um pouquinho de como... Deixa eu ver aqui, ó. Um pouco como que elas foram manipuladas a continuar com eles. Com a galera que continuou, tá? Na verdade, eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo, porque já ficou longo e então vai ter uma parte 2 esse vídeo.